Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do que foram as quartas de final da Copa Libertadores da América, que terminou com os jogos de ida com a vitória do Fluminense 2-0 contra a equipe do Olímpia. Já está classificado o Flusão? Vamos falar sobre isso e, claro, a projeção do jogo do fim de semana. Final amanhã tem Internacional e Flamengo, jogo lá no Maracanã, e o Kudê começou a dar alguns indicativos do time que vai estar em campo na capital carioca. E, claro, alguns jogadores vão perdendo cada vez mais espaço. Eu quero conversar com você sobre isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero convidar vocês, né, com o like, com a inscrição, ajudando, né, o canal a crescer cada vez mais. Afinal, tem muitas coisas boas por vir aí nos próximos dias, né, acompanhando o Colorado, se Deus quiser, né, numa semifinal de Libertadores. Já pensou numa final? Estaremos com o Inter, né, onde o Inter der a honra, né, de jogar aí, quem sabe, nos quatro cantos do planeta, beleza? Eu quero começar falando, gente, justamente sobre a preparação do Inter para esse jogo do fim de semana. Vira a chave, né? Sai da Libertadores da América, entra o Campeonato Brasileiro. Sai a fase boa, vem a fase ruim. Afinal, o Colorado tá lá embaixo, né, na tabela do Brasileirão, é apenas o 14º, é uma campanha muito abaixo do esperado, né, por tudo que fez o Inter até agora no ano. Mas, né, o Inter vem para um segundo turno. Começou mal, né? Começou com uma derrota contra o Fortaleza. No comparativo, se a gente for fazer, né, do primeiro turno, o Inter empatou com o Fortaleza, né, no Castelão, perdeu em casa, então já tem um ponto a menos em relação ao primeiro turno. E no Beira-Rio venceu, né, o Flamengo por 2-1 naquela virada, num domingo de manhã, gols do Maurício, mas é claro que o cenário hoje é completamente diferente. O trabalho no CT do Parque Gigante hoje será com portões fechados, então a imprensa teve acesso a somente um treinamento, onde a gente pôde ver a maioria dos jogadores considerados titulares fazendo um trabalho leve, né, na academia, alguns vindo para o campo fazendo um trabalho de corrida, o que dá um indicativo que o time do Inter contra o Flamengo no sábado, 6h30, no Maracanã, deve ser praticamente todo, se não a totalidade, reserva, tá? O foco é total no jogo do Bolívar, terça-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio, pelo jogo da volta, né, das quartas de final da Copa Libertadores da América. Tanto é que o Kudê chegou a esboçar, tá, um pouco do time, mesmo que esse time terá mudanças, tá? Vamos lá, vou trazer para vocês aqui. Kehler, Hugo Malho, Igor Gomes, Luan, que é um zagueiro, né, que veio do Mirassol recentemente, jogou, né, contra o Grêmio na Copa do Brasil Sub-20, e o Carlos Depena, como lateral esquerdo. Depena não pode jogar porque levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza. Gabriel, Matheus Dias e Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano foi quem formou, né, o time. É um time muito semelhante com aquele que empatou contra o Corinthians em 2-2 na véspera do jogo contra o River Plate no Beira-Rio, e o jogo que perdeu para o Fortaleza por 1-0 no Beira-Rio na véspera da viagem à altitude de La Paz, na vitória do Internacional contra o Bolívar, né, na ida das quartas de final. Temos alguns problemas aqui, né? O Rocher tá suspenso e não joga, e o Depena também. E muito dificilmente o Luan, né, zagueiro sub-20, vai estrear contra o Flamengo lá no Maracanã. Então acho que ele vai dar uma encorpada aqui, tá? Com o Vitão, que ficou fazendo o trabalho regenerativo com os demais jogadores na vaga do Luan, e o René, daqui a pouco pode aparecer na vaga do Depena, já que o Tauan Lara treinou com a equipe sub-20. E aqui é um outro destaque que eu gostaria de fazer sobre o treino desta quinta-feira. 3 jogadores, na verdade 4, tá? Se a gente botar no pacote, complementaram o time sub-20. Tauan Lara, Gabriel Barros, Estevão e Luca. 4 jogadores estavam, né, no time dito reserva. Eu vou tirar o Luca desse bolo aqui, porque ele só não esteve no time titular porque Pedro Henrique e Luiz Adriano formaram um ataque. O Luca tem sido elogiado
por todos, né? O Kudê quer dar uma chance ao Luca e acho que pode acontecer, quem sabe, num segundo tempo, no jogo lá no Maracanã, ou até mesmo, né, nos próximos jogos. Ainda mais que teremos, né, a convocação do Ener Valencia, né, vai ficar fora do jogo contra o São Paulo, por exemplo. Então, assim, gente, a gente começa a ter um parâmetro, né? Se o Tauan Lara tá treinando, né, com o time sub-20 e o Depena tá suspenso, quem que ele vai colocar de lateral esquerdo? E mostra a ideia, né, do Tauan Lara hoje com o Kudê. Gabriel Barros, né, já tinha pouco espaço, né, com o Mano Menezes, seguiu sem espaço com o Kudê. Sem espaço, né? O Estevão surgiu lá com o Mano, algumas oportunidades, até agora não jogou com o Kudê também. Luca ainda não teve minutagem, então vai dando um pouco da amostra, mas eu acho que a base de time, né? Keiler, Hugo Malho, Igor Gomes, Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique, Maurício, Pedro Henrique, Luiz Adriano, tá posto. Acho que teremos 2 titulares apenas, um zagueiro e, quem sabe, o René na lateral esquerda. É o que você faria? Deixa no comentário a tua opinião sobre o assunto. E vai na minha dica, que é a Pronto Smart, porque se tu tá com algum problema no telefone, tá precisando do serviço de assistência técnica, a Pronto Smart é referência. E com o cupom COLAR tu tem 15% de desconto, né, no serviço da Pronto Smart. Mais do que isso, né, a Pronto Smart também trabalha com teleentrega e coleta, né? Então você pode arrumar o seu telefone sem sair de casa. Então entre em contato com a Pronto Smart, o link está na descrição do vídeo e também no QR Code que está aqui na tela. Lembrando, se tu está buscando um telefone novo, na compra do iPhone seminovo, tu também, né, ganha uma capinha e uma película, né, com o código COLAR. Beleza? Pronto Smart patrocina, né, esse vídeo. Então, manda um abraço para a turma lá, Fábio, Diogão, toda a equipe que é referência aí no mercado de venda de telefones e também de assistência técnica. Beleza? Pra gente fechar o nosso vídeo aqui, eu quero falar sobre Libertadores da América. Afinal, ontem tivemos, né, o confronto entre Fluminense e Olímpia. Vitória do Fluminense. Jogo no Maracanã, mais de 50 mil pessoas, 2-0. Gols do André e do Cano. E o Fluminense foi soberano durante todo o jogo. O Olímpia não assustou o Fábio em nenhum momento. O Olímpia tentou repetir aquela estratégia que teve contra o Flamengo no Maracanã, onde levou um 1-0, né, para Assunção, saiu perdendo lá de 1-0 e depois virou para 3-1 e conseguiu a classificação no tempo normal. O Fluminense foi mais do que foi o Flamengo contra o mesmo Olímpia e mostrou que é muito mais qualificado do que o time paraguaio. É claro, tem jogo ainda. Lá no Paraguai é fumaceira, é pressão, é bola aérea e aí é outro jogo. Mas o Fluminense tem tudo para ser mais um semifinalista. Fluminense e Palmeiras têm uma larga vantagem, diferente do Inter, né, que tem só um gol, e de Boca Juniors e Racing, que tem um empate. Então, vejo, né, que se o Inter passar, a tendência é que o Fluminense seja o adversário. Com isso, a decisão seria o primeiro jogo no Maracanã e o segundo no Beira-Rio. Claro, né? Foi um jogo muito quente, alguns cartões. Daqui a pouco o Inter fica de olho, vê se o Fluminense não perde nenhum jogador por suspensão. Tem ótimos atletas por lá, né? O Nina é um zagueiraço, o André é um baita volante também, mas marca por quase todo o time do Fluminense. Cano é um matador, né? Precisou de um toque na bola para fazer o gol, né? Nem precisou dominar, enfim, é um finalizador nato. Keno jogando muita bola, então a gente tem que tomar cuidado com o time do Fluminense. Mas primeiro, claro, o Bolívar, jogo na terça-feira, 7 da noite, no estádio Beira-Rio, né, que vai estar lotado, vendas de ingresso começando hoje, né, a partir das 2 horas, para os sócios do Internacional. Beleza? Quero dizer, né, gente, que faturei na KTO com esse jogo, né, tinha certeza que o Cano ia fazer um gol e que o Fluminense ia ganhar, então, né, acabei faturando. E hoje, né, jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Londrina, Sport Recife e Ituano. E aí nós temos Paulistão Sub-20, Premier League, né, com Chelsea e Luton Town. E tem também, né, La Liga com o Celta de Vigo contra o Real Madrid. Tem alguns jogos bem legais para você se divertir na KTO.com. Beleza? Então, passa lá o código COLAR, te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!